Bem-vindos a Horas Macabras, onde o medo nunca dorme. Você tem coragem de enfrentar seus maiores medos? Se sim, prepare-se para mergulhar em um mundo de mistério e terror, onde cada história o deixará na beira do assento, aguardando ansiosamente o próximo sussurro das sombras. E no episódio de hoje, investigando lendas urbanas, a Mansão do Sussurro. A tarde estava nublada e o ar parecia carregado de uma expectativa inexplicável quando finalmente chegamos à mansão. Eu, Arthur, estava ao volante e ao meu lado Diana olhava pela janela com uma mistura de curiosidade e apreensão. A primeira visão da casa me deixou sem palavras. A arquitetura vitoriana com suas torres e janelas em arco se erguia majestosa, mas ao mesmo tempo parecia envolver um mistério sombrio. Diana, você está vendo isso? Perguntei, tentando quebrar o silêncio que pairava entre nós. É como se a casa estivesse nos observando. Ela virou a cabeça lentamente, seus olhos grandes refletindo a beleza e o medo do lugar. É linda, mas há algo diferente, não há? Sua voz saiu quase como um sussurro, como se não quisesse perturbar o ar pesado ao nosso redor. Estacionei o carro em frente à entrada principal e saí, sentindo a umidade do chão sob meus pés. O frio que me percorreu a espinha não era apenas o clima, era uma sensação estranha, como se a própria casa respirasse. Vamos entrar, sugeri, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. Diana sentiu, mas hesitou um instante. Você não acha que deveríamos dar uma olhada em volta primeiro? Ver o que temos aqui? Ela fazia bem em querer explorar, mas o desejo de entrar e transformar aquele lugar em nosso lar era forte. Claro, vamos fazer isso. Depois podemos discutir o que fazer com o espaço. Com um sorriso, tentei dissipar a tensão. Caminhamos até a porta, cujas dobradiças rangiam ao serem abertas, revelando um hall escuro e empoeirado. A luz do dia mal conseguia penetrar as janelas cobertas de teias de aranha. Enquanto explorávamos, Diana não parava de comentar sobre como poderíamos reformar cada cômodo. Este lugar tem tanto potencial, imagine um sofá aconchegante aqui e uma mesa de jantar ali. Sua voz era animada, mas eu não conseguia deixar de sentir que aquela casa carregava um peso que não poderia ser ignorado. A noite caiu rapidamente e decidimos começar a desempacotar as caixas. O som da fita adesiva sendo puxada e as caixas sendo abertas eram os únicos ruídos que quebravam o silêncio opressivo da mansão. Eu estava concentrado em organizar as coisas na sala quando ouvi um sussurro. Diana! Chamei, mas ela não respondeu. Fui até o corredor e encontrei parada em frente à parede como se estivesse ouvindo algo. O que foi? Perguntei, preocupado. Arthur, você não ouviu? Seus olhos estavam arregalados e eu podia ver que ela estava assustada. Houve um barulho, mas não conseguia entender o que era. Eu tentava ser racional, mas a inquietação crescente em meu peito me dizia que algo estava errado. Era um sussurro, algo comum. Ajude-me. Ela estava quase tremendo. Não sei, pode ser minha imaginação, mas parece tão real. Vamos tentar ignorar isso por enquanto. Estamos apenas cansados. Tentei acalmá-la, mas a verdade é que eu também sentia um frio na espinha, uma sensação de que não estávamos sozinhos. A casa parecia viva, como se estivesse observando cada movimento nosso. Naquela noite, enquanto tentávamos dormir, o sussurro retornou, mais insistente e próximo. Eu olhei para Diana, que estava com os olhos arregalados, e percebi que o medo dela era contagiante. Está tudo bem, amor, murmurei, mas as palavras soaram vazias até para mim. Ao amanhecer, o sussurro se transformou em um eco persistente, e a sensação de ser observado se intensificava. Precisamos descobrir o que está acontecendo aqui, Diana disse resoluta, enquanto me olhava com determinação. Concordo, mas precisamos ter cuidado. Essa casa tem uma história, e eu sinto que não estamos a par de tudo. A ideia de explorar o sótão me ocorreu, mas uma parte de mim hesitou. E se o que encontrássemos lá fosse mais do que esperávamos? Vamos, Arthur. Precisamos entender isso antes que seja tarde demais. Com seu impulso, seguimos para o sótão, sem saber que novos segredos e mistérios nos aguardavam nas sombras da mansão. A curiosidade nos guiava, mas a inquietação crescente me dizia que estávamos prestes a entrar em um labirinto de vozes e histórias que nunca deveríamos ter descoberto. A noite caiu como um manto pesado sobre a mansão, e o silêncio que antes parecia confortável agora se transformava em um peso insuportável. Enquanto nos acomodávamos no quarto, os sussurros começaram a ressoar novamente nas paredes, desta vez mais altos e articulados. Era como se a casa estivesse tentando se comunicar,
e não havia como ignorar os ecos de vozes distantes que pareciam contar histórias de dor e desespero. "Arthur, você está ouvindo isso?" perguntei, a voz tremendo com a mistura de medo e curiosidade. Eu me levantei da cama, os pés descalços fazendo um leve barulho no chão de madeira velha. "Ouvir o quê, Diana?" Ele estava deitado, com as mãos atrás da cabeça, parecendo tranquilo, mas eu sabia que era só aparência. Os sussurros, as vozes, estão mais fortes agora. A ansiedade me consumia e eu me aproximei da parede, colocando a mão fria sobre o revestimento desgastado. Sinto que a casa está viva, como se estivesse nos observando. Arthur se levantou, a expressão dele se transformando gradualmente de ceticismo para preocupação. "Vamos investigar, não podemos simplesmente ignorar isso." Ele se levantou e puxou uma lanterna do criado mudo, iluminando o corredor escuro. Caminhamos juntos, cada passo ecoando nas paredes, e os sussurros pareciam se intensificar, como se estivessem se alimentando do nosso medo. "O que você acha que são?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Almas perdidas?" "Não sei, Diana, mas precisamos descobrir o que está acontecendo. Vamos ao sótão. Pode haver algo que explique tudo isso." O tom de Arthur era decidido, mas eu percebi que o nervosismo dele também estava crescendo. Subimos as escadas com cuidado. A madeira rangia sob nossos pés e a lanterna lançava sombras dançantes nas paredes. Quando chegamos ao sótão, o ar estava carregado de poeira e umidade, e o cheiro de mofo era quase insuportável. O diário de Margaret estava ali, em cima de uma mesa antiga, como se estivesse nos esperando. "Olha", disse Arthur, pegando o diário, "precisamos ler mais sobre o que ela escreveu." Ele começou a folhear as páginas, e eu me aproximei, a expectativa crescendo dentro de mim. "Ela fala sobre um ritual", murmurei, enquanto ele lia em voz alta. "Um ritual que poderia libertar as almas aprisionadas na casa. Você acha que isso é verdade? Que poderíamos ajudar essas pessoas?" "Não sei, Diana, mas talvez devêssemos tentar. Se essas almas estão presas aqui, talvez o que quer que esteja nos sussurrando esteja pedindo ajuda." A ideia de um ritual me deixava intrigada, mas também apavorada. E se isso apenas piorasse a situação? E se não funcionasse? E se nós estivermos apenas nos metendo em algo que não conseguimos entender? A inquietação na minha voz era evidente, mas Arthur segurou minha mão, como se tentasse me ancorar. "Precisamos tentar. Não podemos ficar aqui vivendo com medo. Podemos fazer isso juntos." A determinação nos olhos dele me deu coragem, e comecei a considerar a possibilidade de que talvez nós pudéssemos fazer algo a respeito. "Arthur, o que é isso?" sussurrei, a voz quase falhando. "Não podemos ignorar." Ele se levantou rapidamente e juntos corremos para o corredor. "Não sei de onde vem, mas precisamos encontrar a origem disso." A adrenalina corria em nossas veias enquanto seguimos os ecos dos gritos. As paredes pareciam pulsar ao nosso redor, como se estivessem se movendo, mudando de forma. "Arthur, olhe." Apontei para uma parede à nossa esquerda. Uma fissura se formava, e o som dos gritos parecia estar vindo de dentro dela. Acho que algo está acontecendo." "Vamos, precisamos sair daqui." ele disse, puxando meu braço, mas a sensação de pânico era avassaladora. Não havia como voltar atrás. A casa estava se revelando em sua verdadeira essência, e nós éramos apenas peças de um quebra-cabeça que nem sabíamos que existia. Enquanto corríamos, o som se tornava cada vez mais intenso, e as paredes pareciam se fechar ao nosso redor, como se a mansão estivesse tentando nos aprisionar. O ar estava pesado, e a sensação de desespero se intensificava. O que estávamos prestes a descobrir poderia mudar tudo. A luz do dia entrava pelas janelas empoeiradas da mansão, mas o clima de tensão nunca se dissipava. Assim que abri os olhos, um frio percorreu minha espinha. Olhei para Diana, que ainda dormia ao meu lado, com os cabelos espalhados sobre o travesseiro, e uma sensação de inquietação se apoderou de mim. Algo estava errado, e não conseguia ignorar a estranha sensação que a casa me transmitia. Levantei-me lentamente, tentando não acordá-la, e fui até a porta. Ao abrir, um corredor familiar se estendia diante de mim, mas algo estava diferente. As paredes pareciam ter se movido durante a noite. As portas que antes conhecia agora estavam em lugares diferentes, e o ar se tornava mais pesado a cada passo que eu dava. O pânico começou a crescer em mim, e por um momento, pensei que poderia estar sonhando. "Diana", chamei, mas minha voz ecoou de forma inquietante, quase como se a casa estivesse absorvendo meu som. Decidi caminhar mais adiante, tentando me orientar.
As sombras dançavam nas paredes, e eu podia jurar que os sussurros que antes eram sutis agora se tornavam gritos abafados. Arthur, ouvi a voz de Diana chamar. Corri de volta para o quarto e encontrei acordada, com um olhar de confusão e medo. O que aconteceu? O corredor, ele mudou. A casa parece que está viva. A ideia me deixou inquieto, mas ao mesmo tempo havia uma curiosidade que me puxava para dentro daquele mistério. Precisamos sair daqui agora. Ela se levantou e eu a segui tentando manter a calma, embora meu coração estivesse acelerado. Nós andamos juntos por um corredor que parecia interminável. Cada porta que encontramos parecia se fechar para nós. Arthur, olha. Diana apontou para uma porta que ficava entre duas paredes ornamentadas. Era uma porta antiga, quase esquecida, e parecia nos chamar. Vamos ver o que tem lá dentro, sugeri, tentando esconder meu próprio medo. Ao abrir a porta, um cheiro de mofo e madeira antiga invadiu nossas narinas. Entramos em um quarto secreto, e o que encontramos lá dentro nos deixou em choque. Paredes forradas de fotos antigas de pessoas desconhecidas nos encaravam. O lugar estava cheio de poeira, e o tempo parecia ter parado ali. As faces nas fotos eram opressivas, mas uma delas me chamou a atenção. Era uma mulher com um olhar profundo e melancólico. Margaret, murmurei, lembrando-me do diário que Diana havia encontrado. Arthur, você a reconhece? Diana perguntou, aproximando-se da imagem. Ela é a mulher do diário, a que falava sobre as vozes. O frio voltou a me abraçar. Precisamos descobrir o que aconteceu com ela, Diana disse. Sua determinação me surpreendia em meio ao desespero. No entanto, antes que pudéssemos explorar mais, um som vindo de fora do quarto nos interrompeu. Era um sussurro, mas não era qualquer sussurro. Era um chamado, um lamento que ressoava nas paredes, como se as almas aprisionadas na casa quisessem se comunicar conosco. Arthur, o que é isso? A voz de Diana tremia. Vamos sair daqui, eu disse, mas as paredes pareciam se fechar. O ar se tornava mais denso e as sombras dançavam ao nosso redor, como se a casa estivesse nos alertando para o perigo que se aproximava. Rápido! Diana puxou minha mão e nós corremos de volta pelo labirinto de corredores. Mas à medida que tentávamos escapar, as criaturas começaram a surgir, sombras distorcidas que se moviam rapidamente. Eram como ecos das almas que haviam sofrido na mansão, e eu sabia que estávamos em uma luta pela sobrevivência. Arthur, o que vamos fazer? Ela estava em pânico, e sua voz ecoava em meu coração. Temos que encontrar uma saída. Eu gritei, mas a casa parecia um labirinto sem fim. O labirinto se tornava cada vez mais apertado, e o terror se instalava em nossos corações, enquanto as sombras dançavam ao nosso redor, nos cercando. A tensão no ar era palpável. Eu estava paralisada, o diário de Margaret em minhas mãos, as palavras dançando diante dos meus olhos, enquanto os sussurros das paredes se intensificavam ao nosso redor. As criaturas fantasmagóricas, cujos rostos distorcidos se contorciam em expressões de dor e desespero, se aproximavam lentamente, quase como se estivessem se alimentando de nosso medo. Meu coração disparou e a urgência me impulsionou a agir. Arthur, eu gritei, a voz tremendo. Precisamos tentar o ritual, pode ser a nossa única chance. Ele hesitou, olhando para as almas que flutuavam, suas garras invisíveis estendendo-se em nossa direção. Diana, você tem certeza? E se isso piorar as coisas? Não temos outra escolha. Respondi, determinada. Eu podia sentir a energia pulsando em volta de mim, como se a casa estivesse viva e estivesse me chamando. Se não tentarmos, seremos consumidos por elas. Com um aceno de cabeça, ele se preparou para me ajudar. As criaturas estavam cada vez mais próximas, seus sussurros se transformando em gritos agudos que ecoavam em meus ouvidos. Comecei a recitar as palavras do ritual, minha voz tremendo, mas firme. Cada sílaba sentia como um feitiço, como se estivesse costurando um vínculo entre nós e as almas aprisionadas da casa. Fique perto de mim, Arthur exclamou, posicionando-se entre mim e as criaturas. Suas feições estavam marcadas pela coragem, mesmo que o medo brilhasse em seus olhos. Ele então gritou, atraindo a atenção das almas. Venham, criaturas, é a mim que vocês desejam. As entidades se voltaram para ele, a fúria em seus rostos distorcidos intensificando-se. Eu sentia meu coração quebrar ao vê-lo se colocar em risco, mas não havia tempo para hesitações. Com a energia do ritual crescendo, as paredes começaram a vibrar, e eu continuei a entoar as palavras, tentando canalizar a força necessária para libertar as almas. Arthur, você tem que sair daqui, gritei, o desespero transparecendo em minha voz. Não se coloque em perigo por mim.
Não vou deixá-la sozinha. Ele respondeu, firme em sua decisão. Vamos sair disso juntos. A luz que eu tinha invocado começou a brilhar intensamente e as criaturas recuaram, mas não por muito tempo. Elas pareciam sentir o poder do ritual, e a raiva se transformou em algo mais intenso. Os sussurros se tornaram gritos ensurdecedores, e as almas que antes estavam contidas começaram a se agitar freneticamente. Continue, Arthur gritou, sua voz quase abafada pelo clamor das almas. Não pare. Eu me concentrei, sentindo a energia pulsar através de mim, mas à medida que terminava a última linha do ritual, uma onda de luz irrompeu do chão. A princípio parecia promissora, mas logo percebi que algo estava errado. As criaturas começaram a se agitar, suas formas se contorcendo em raiva. A luz que eu esperava que libertasse as almas parecia, na verdade, alimentá-las. Não, não pode ser, eu murmurei, horrorizada. As almas, ao invés de se acalmarem, se tornaram mais agressivas, avançando em direção a nós como uma tempestade furiosa. Arthur, eu errei! Precisamos sair daqui, ele exclamou, mas o labirinto de corredores e portas parecia se desdobrar em direções impossíveis. O chão tremia sob nossos pés, e a casa se tornava um verdadeiro pesadelo. As criaturas se aproximavam, e eu não sabia o que fazer. O ritual que deveria nos salvar agora parecia ter nos aprisionado ainda mais. As paredes pulsavam como se estivessem respirando, e eu percebi que a casa não era apenas uma construção, era uma entidade viva, uma prisão para as almas que não conseguiam encontrar descanso. Vamos, Diana, Arthur gritou, puxando-me pela mão. Precisamos encontrar uma saída. Eu olhei para ele, vendo a determinação em seu olhar, e percebi que não havia escolha. Juntos decidimos correr, na esperança de que a casa nos deixasse escapar. Mas enquanto corríamos, as vozes se intensificavam, e a sensação de desespero nos envolvia como um manto. O labirinto parecia se fechar ao nosso redor, e cada esquina que virávamos apenas nos levava mais fundo na escuridão da mansão. Por aqui! Arthur gritou, apontando para uma porta à nossa esquerda. A esperança cresceu em meu peito, mas ao mesmo tempo, a certeza de que estávamos sendo observados me deixava inquieta. As almas estavam por toda parte, e a casa parecia dançar ao som de nossos medos. Quando atravessamos a porta, um frio intenso nos envolveu, e eu percebi que a luta estava longe de acabar. O que quer que estivesse nos esperando à frente, certamente era algo que nunca poderíamos imaginar. O desespero tomou conta de mim quando percebi que Arthur e eu estávamos separados. O eco das vozes das paredes parecia mais alto agora, como se a casa estivesse rindo da nossa desgraça. Eu mal conseguia respirar, o ar estava pesado e carregado de um frio gélido que penetrava em meus ossos. A cada passo que eu dava, sentia que as paredes se apertavam ao meu redor, como se quisessem me engolir. Arthur, gritei, mas minha voz parecia ser absorvida pela escuridão que me cercava. Segui pelo corredor, tentando manter a calma, mas o pânico começava a se instalar. O que eu faria agora? A imagem de Arthur tentando se esconder das criaturas se formava em minha mente. E eu queria desesperadamente encontrá-lo. Ao mesmo tempo, eu sabia que a casa estava se alimentando de nossos medos, e eu não poderia deixar que isso acontecesse. Não, eu não posso deixar que isso chegue até ele, pensei, apressando o passo. Foi então que, em meio à penumbra, avistei um brilho sutil vindo de uma sala ao lado. Curiosa, entrei e fui recebida por um antigo espelho emoldurado, empoeirado e coberto por uma cortina de teias de aranha. Assim que me aproximei, uma onda de energia percorreu meu corpo. O reflexo não mostrava apenas a mim, mas vislumbres de almas perdidas, rostos distorcidos e angustiados que pareciam implorar por ajuda. As vozes sussurrantes se tornaram mais claras e eu percebi que elas estavam tentando se comunicar. Diana, uma delas murmurou e meu coração disparou. Quem está aí? Perguntei, a voz trêmula. O que vocês querem? As almas pareciam flutuar dentro do espelho, e uma delas, uma mulher com um olhar tristonho, estendeu a mão como se quisesse me tocar. Liberdade. Liberte-nos. As vozes se entrelaçavam, e eu podia sentir a dor e o desespero que emanavam delas, como se cada uma carregasse a história de uma vida perdida. Eu não sei como, respondi, sentindo lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Estou presa aqui também, assim como vocês. O espelho começou a brilhar intensamente, e a mulher continuou a me olhar, seus lábios se movendo em um sussurro quase inaudível. O ritual, a chave está no ritual. Neste momento, uma ideia surgiu em minha mente. O ritual que eu tinha lido no diário de Margaret.
Eu precisava voltar e trazê-la à tona. Mas como poderia fazer isso sem Arthur? Eu não poderia deixar que ele enfrentasse as criaturas sozinho. O medo de perdê-lo me impulsionou, e eu sabia que precisava encontrá-lo antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, Arthur estava enfrentando uma criatura que se revelou como Margaret. Ele sempre foi corajoso, e mesmo agora, eu tinha certeza de que ele lutava sem pensar em si mesmo. Não, Margaret, deixe em paz. Eu poderia ouvir sua voz, clara e determinada, mesmo à distância. O som de sua bravura me deu forças, mas eu sabia que precisava agir rápido. Corri pela mansão, as paredes parecendo se mover ao meu redor, formando um labirinto que não me deixava escapar. Arthur, chamei novamente, minha voz ecoando pelo corredor escuro. A cada passo que eu dava, o ambiente parecia se transformar, como se a própria casa estivesse se divertindo com o nosso desespero. Finalmente, quando pensei que encontraria Arthur em qualquer esquina, a última coisa que imaginei foi vê-lo diante de uma sombra imensa, a figura de Margaret se erguendo em sua frente. Arthur, gritei, mas ele já estava se preparando para enfrentar a verdade que eu não sabia se estava pronto para encarar. A ideia de que ele poderia ter que fazer uma escolha terrível me deixou paralisada. Arthur, não! Implorei, minha voz se quebrando, mas no fundo eu sabia que a escolha seria dele e que a casa, com suas paredes vorazes, estava prestes a revelá-lo tudo. O desespero era palpável no ar como uma névoa densa enquanto eu e Diana nos reencontrávamos no corredor escuro da mansão. Nossos olhos se cruzaram e por um breve instante a esperança brilhou. Mas logo, a figura de Margaret surgiu entre nós, sua presença imponente e sombria ofuscando qualquer luz que pudesse existir naquele lugar. Somente um de vocês pode escapar, ela declarou, sua voz ecoando nas paredes como um sussurro maligno. A liberdade tem um preço, um de vocês deve ficar. As palavras dela cortaram meu coração como uma lâmina afiada. Não, isso não pode ser verdade, gritei, tentando entender a crueldade daquela escolha. Não podemos nos separar. Diana, com um olhar determinado, respirou fundo. Arthur, eu não posso deixar você aqui. Não depois de tudo o que passamos. O desespero em sua voz era evidente, mas havia algo mais ali, uma força que eu não conseguia entender. Você não pode fazer isso, Diana. Nós vamos encontrar uma maneira de sair juntos, eu prometo. Eu me aproximei dela, tentando agarrar suas mãos, mas Margaret interveio, bloqueando nosso contato. É uma escolha simples, disse Margaret, como se estivesse explicando uma lição de moral a uma criança desobediente. Um de vocês terá a chance de viver, enquanto o outro será aprisionado para sempre. O que escolherão? Eu prefiro ficar. Diana exclamou, sua voz firme, mas cheia de emoção. Se isso significa que você pode sair, eu aceito. Não há vida para mim sem você. Não, Diana, você não entende. Eu gritei, minha voz se quebrando. Se você ficar, eu não conseguirei suportar. Nós somos um só, e eu não posso viver sabendo que você estará presa aqui. Margaret observou nosso desespero com um sorriso cruel. A verdadeira maldição desta casa é que o amor não poderá salvar nenhum de vocês, a menos que um sacrifique o outro. Se um escapar, o outro estará eternamente preso entre essas paredes. Senti meu coração despedaçar. O chão sob nossos pés começou a tremer, como se a casa estivesse se alimentando de nossa agonia. As paredes pareciam pulsar, e eu sabia que o tempo estava se esgotando. Arthur, ouça-me. Diana insistiu, sua expressão se transformando em um misto de dor e determinação. Não há escolha. Você deve ir. Eu não me importo mais com a minha liberdade. O que importa é que você viva. Não. Eu não conseguia aceitar isso. Nós vamos encontrar outro jeito. Tem que haver uma maneira. A angústia me consumia e eu sentia que estava prestes a desmoronar. Eu te amo, Arthur, ela disse, e suas palavras foram como um golpe no meu peito. E mesmo que eu fique aqui para sempre, eu sempre estarei com você. Você precisa ser forte e viver. As paredes começaram a se fechar ao nosso redor, e o ambiente se tornava cada vez mais claustrofóbico. O sussurro das almas aprisionadas se intensificou, como um coro de vozes lamentando a tragédia que estava prestes a se desenrolar. Diana, clamei, estendendo a mão para ela, mas a distância entre nós parecia crescer a cada segundo. Não faça isso. Antes que eu pudesse me mover, Margaret levantou a mão, e um brilho de luz escura envolveu Diana. É uma escolha irrevogável, menino. Prepare-se para a separação. Eu gritei, mas minha voz foi engolida pelo som ensurdecedor da casa desmoronando. As paredes começaram a se fechar rapidamente, e eu sabia que o tempo estava acabando.
Em um último ato de desespero, corri em direção a Diana, tentando alcançá-la. Arthur! Ela gritou, mas a distância entre nós se alargava, como se a casa estivesse tentando nos separar para sempre. O desespero tomou conta de mim, enquanto as paredes se fechavam em um abraço mortal. E então, no instante final, tudo se tornou um borrão. As paredes se fecharam de uma vez, e a escuridão nos engoliu, levando-nos para longe um do outro. O eco de nossas vozes se misturou às lendas da mansão, e as almas aprisionadas sussurraram nossas histórias para sempre. Fomos tragados pela casa, perdidos nas sombras, e a lenda de nosso amor se tornou mais uma entre as muitas que habitavam aquelas paredes, sussurrando eternamente sobre a escolha que não conseguimos evitar. Muito obrigado por assistir até o final. Se você curtiu essa história arrepiante e quer continuar mergulhando em mais mistérios e momentos assustadores, inscreva-se no canal Horas Macabras e ative o sininho para não perder nenhuma nova aventura. E não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito. E se você conhece alguém que adora um bom mistério, compartilhe esse vídeo com eles para que mais pessoas possam vivenciar essa história junto com você. Nos vemos em breve ou na próxima Hora Mais Macabra. Até lá. Bons pesadelos para vocês.